Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao nosso podcast. Sou o João Vitor e hoje serei o host junto de Leonardo Gal. Boa noite, Léo. Como que você tá? Opa, e aí, João? Beleza? Boa noite. Eu tô bem. E você? Como você tá? Eu tô maravilhoso. Hoje a gente sabe o que iremos discutir? Eu acho que sei, sim. É sobre estrutura de dados, não? Isso, sobre estrutura de dados. Um tema muito interessante foi passado para nós. E hoje vamos discutir sobre como as estruturas de dados podem interferir no programa, deixando ele mais rápido, mais lento, as consequências de se usar uma estrutura de dados, etc. E por causa disso, acho que seria justo, a gente começar falando sobre o que é uma estrutura de dados. De forma resumida, estruturas de dados são métodos abstratos, presentes em todas as linguagens de programação orientadas a objeto, tem como objetivo facilitar no armazenamento, leitura e manipulação dos dados através de técnicas inspiradas em conceitos da vida real. Você poderia falar para nós algumas das estruturas? Cara, então, algumas das funcionalidades delas, assim, no sistema, é deixar o sistema mais fluido e com menos travamento. Deixar ele com menos uma complexidade mais baixa. Dependendo do que você for usar, ela pode ser até melhor do que alguma outra mais recente. Por exemplo, vamos colocar a pilha aí, como um exemplo. A pilha é um sistema de busca / inserção, que o primeiro elemento que você colocar nela sempre será o último a sair. Se você colocar 2, o primeiro elemento que você colocou será o segundo a sair. E isso ajuda a fazer dependendo qual estrutura você usar, terá uma estrutura que ajuda bastante na fluidez do seu sistema. Agora que a gente introduziu um pouquinho sobre as estruturas, a gente vai falar agora sobre estruturas específicas. Vai falar sobre ela, porque ela é boa e tal, beleza? Começando com as mais importantes, na minha opinião. A lista usa um conceito de armazém e estoque. Literalmente uma lista de dados que é dividida em cadeada e de vetor. As listas encadeadas utilizam de um método mais flexível de leitura de dados, onde cada índice é decidido através de indicações. Elas ficam apontando qual que vai ser a próxima. Então, da mesma lista, podemos ter inúmeras ordens usando os mesmos dados. Ela também pesa menos, já que cada elemento tem seu espaço espalhado pela memória onde estiver disponível. Ela não fica presa em um único canto. Então, isso significa que ela não precisa manter uma parte pré-definida, o que faz também que ela seja mais rápida que a de vetores. E falando na de vetores, elas são mais robustas e diretas. Nela, todo dado colocado ficará na mesma ordem e sua leitura acontece no modelo FIFO, First In, First Out. Primeiro a entrar vai ser o primeiro a sair. Mexer com lista, embora seja simples, no caso a lista vetores, manipular ela além de ler é um pouco complicado, sem o uso de métodos auxiliares, por exemplo, remover um elemento dessa lista ou trocar um elemento por outro. E por conta disso, essa estrutura também consome mais espaço por serem lotes. Isso ela aluga um espaço para definido na memória, o que a torna também lenta. Você poderia falar os seus? Claro, como eu citei anteriormente, temos a pilha, que a gente pode colocar como exemplo aí uma fila de documentos, só que sem uma ordem específica. O primeiro a entrar será o último a sair. Já, por exemplo, numa árvore binária, é uma estrutura de dados, onde cada nó tem no máximo 2 filhos, que são chamados de filho esquerda e filho direita. Essa estrutura é muito utilizada em vários algoritmos e sistemas de computação. Mas, como qualquer estrutura de dados, possui vantagens e desvantagens. Nela podemos pesquisar e consultar valores de forma mais eficiente, que a complexidade fica mais ou menos em torno em log n, o Big O. Certo. Agora que a gente apresentou as estruturas especificamente, eu queria puxar aqui alguns exemplos reais da aplicação de cada uma. E como a gente começou com lista, vamos falar das listas. O primeiro exemplo que eu tenho é uma aplicação simples dentro de um sistema de impressão. Eu tenho até uma impressora aqui em cima.
Nesse sistema, o cliente em questão queria que a ordem de impressão de arquivos não fosse mudada para prevenir problemas na hora da impressão, no momento em que o botão de iniciar fosse pressionado. Nesse exemplo, o array list ou vetor ou lista de vetores não só faz o que o cliente pediu, mas também com ele fica fácil saber a ordem dos arquivos que foram pagos para a impressora, porque independente de como ela seja feita, a ordem seguirá sendo sempre a mesma. Você poderia nos falar dos seus exemplos? Então, como eu disse da pilha, então a pilha de documentos. Ou até mesmo podemos pensar em uma pilha de pratos. A primeira a entrar será sempre de não sair. Isso sempre vai ajudar bastante na organização em geral. Porque você vai saber que se você quiser pegar o último, vai ser sempre o último. O primeiro elemento vai ser sempre o último. E se você quiser pegar o último que você inseriu, vai ser sempre o primeiro a sair. Já numa árvore binária, podemos imaginar, sei lá, que temos um sistema de arquivos, em que as pastas podem ter no máximo 2 subdiretórios, que é uma simplificação do que pode acontecer na realidade, onde normalmente uma pasta pode ter mais do que 2 subdiretórios. Esse sistema pode ser representado como uma árvore binária. A raiz da árvore seria o diretório principal do sistema de arquivos. Cada nó representaria um diretório. Cada ramo, ou aresta, representaria a relação entre um diretório e seus subdiretórios, seus filhos. Certo. Tá, vamos partir agora para as entrevistas. Eu entrei em contato com alguns profissionais de TI através do Google Forms, e onde eu fiz a eles as seguintes perguntas, no caso. Como funciona de forma resumida o sistema e qual o motivo da estrutura de dados selecionada ter sido usada em vez de outras? Você poderia ler para nós uma das respostas, por favor? É claro. Uma das respostas foi um sistema de impressão. Como funciona de forma resumida o sistema? Abre aspas. O sistema é simples. O usuário envia os arquivos a serem impressos para o programa, onde esses arquivos entram numa lista de vetores. A partir daí, o processo é sempre o mesmo. Conforme a impressão é feita, o número da variável controladora aumenta, indicando o próximo arquivo a ser impresso, até chegar ao fim da lista. Uma outra situação, qual o motivo? Aí a gente fez a pergunta. Qual o motivo da estrutura de dados selecionada ter sido usada em vez de outras? E ele respondeu: mesmo que existam outras estruturas mais adequadas, como por exemplo as próprias filas e a linked list, nós resolvemos trabalhar com algo mais simplificado, sem precisar ficar definido um tamanho total da lista. E também porque esse método se provou mais eficiente em questão de cachê e uso de memória. Ok. Ouvindo essa resposta do entrevistado, veio uma pergunta aqui na mente. Por que usar, por exemplo, um grafo quando se pode usar uma árvore, ou em situações onde uma lista é melhor que a outra? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância de se usar a estrutura certa na situação certa? Bom, como eu tinha falado antes, dependendo do sistema e o que você for usar, algumas coisas são melhores para a fluidez do programa, para ter menos tempo de processamento e responder, voltar uma variável de forma mais rápida e mais simples, digamos assim. Por exemplo, se você quer uma busca rápida, a gente pode usar o linked list, que vai ser bem mais rápido se a gente pegar um dos primeiros algoritmos que estão localizados nessa lista ou dos últimos. Um do meio vai ficar um dos piores casos, o Big O. Já numa lista de vetores, você vai ter o último variável como o pior cenário, porque ele terá que percorrer todo o vetor. Bom, mas o que você acha? Pra gente finalizar isso aqui, o nosso podcast, o que você acha sobre a estrutura de dados? Com alguns desafios e o futuro das estruturas? Cara, eu acho assim, a estrutura de dados só vai evoluir com o tempo. Cara, eu concordo com você. Realmente eu acho que vai ter ainda mais estruturas diferentes, com funcionalidades diversas que vão melhorar muito o desempenho. E eu acho que um desafio seria que nós, programadores, vamos ter que estudar isso todo dia a dia, para poder sempre nos manter atualizados e nos manter nesse sistema de trabalho. Então, esse foi o podcast. Muito obrigado por assistir. Léo, tem alguma coisa que você queira dizer? Não, é só isso. Até a próxima. Até a próxima.